Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui novamente para mais uma exposição da palavra do Senhor. Lembrando que eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Eu estou no capítulo 7. Eu já fiz vários vídeos, são 38 vídeos neste Evangelho. Neste capítulo 7, eu estou falando a respeito da incredulidade de Jesus, depois incredulidade dos irmãos de Jesus e a Jesus na festa dos tabernáculos. E hoje eu vou dar prosseguimento falando a respeito dos projetos de prisão da pessoa de Jesus. Vamos lá. Está aí na tela, texto, a Bíblia Sagrada, projetos de prisão de Jesus. Então, esse capítulo ele começa com a incredulidade dos irmãos de Jesus, festa de tabernáculos. Eu fiz 2 vídeos, Jesus na festa de tabernáculos. E agora, projetos de prisão de Jesus. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então, veja que quem estava por trás de tudo isso, de ficar monitorando, de ficar analisando tanto os passos de Jesus como a reação da multidão, eram os fariseus. Lembrando que fariseus eram um grupo de religiosos que eles nasceram ali durante o período da revolta dos Macabeus. Eram os Parushim. Parush, os separados, daí vem o termo, como é fariseus, o termo é hebraico, Parushim. Então, os Parushim, eles eram os separados. Então, a palavra é de origem hebraica e esse grupo de pessoas nasceram nesse período. Apesar de que esse nome é muito antigo. Então, essa ideia de separado, de ser uma pessoa que se mantém pura, é muito antiga. Mas a ideia de um grupo de pessoas que se intitulavam assim, isso nasceu aí por volta aí da revolta dos Macabeus. E também, lembrando que não existia apenas os fariseus, existiam os saduceus e também os herodianos, que eram grupos religiosos ali. Os saduceus eram um grupo de religiosos que não acreditavam na ressurreição, nem em anjos e algo dessa natureza. Os fariseus já criam em anjos, criam na ressurreição dos mortos. Então era um grupo distinto. Mas no que se diz respeito a prender ou fazer alguma coisa contra Jesus, esses 2 grupos eles se reuniam. Então, para fazer alguma coisa maléfica, eles acabavam se reunindo. Mas quem ficava praticamente monitorando os passos de Jesus e também a reação da multidão eram os fariseus. Então, eles ouviram a multidão murmurar. Murmurar é o quê? Falar baixo, falar entre os dentes, falar estas coisas. Que coisas são essas? As coisas que eu relatei no vídeo anterior, em que a multidão dizia: será que esse cidadão não é o Cristo? Será que quando o Cristo vier, ele fará sinais maiores do que este homem tem feito? Então, eles ouviram a multidão dizer isso. A multidão querendo aceitar Jesus como o Mashiach.
Então, quando eles ouviram essas coisas, a multidão murmurando baixo, falando baixinho a respeito disso, então, juntamente, os principais sacerdotes enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus, ainda por pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Interessante. Em outro lugar também, lá em João 16, nesse mesmo evangelho, Jesus diz o seguinte, mas aí Jesus está dizendo para os seus 11 apóstolos, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, aqui ele muda um pouquinho o discurso. Ainda por um pouco de tempo estou convosco e irei para junto daquele que me enviou. Ele estava falando da sua morte. Para os discípulos, e se falou para quem? Para os fariseus. Para os discípulos ele diz algo diferente. Um pouco e não me vereis. Ou seja, ele ia ser preso, ia morrer e seria sepultado. E outra vez um pouco ver-me-eis. Ele ressuscitaria e ficaria 40 dias aproximadamente com seus apóstolos, porquanto vou para o Pai. Ou seja, eu vou morrer, vou ficar ausente de vocês por uns dias, depois eu vou ressuscitar, estarei com vocês mais um pouco e depois eu vou para junto do Pai. Vamos para o 34. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Interessante. O que mais me chama a atenção é este verbo aqui, eimi, essa palavrinha aqui, o verbo, aqui, ó, eimi. A palavra eimi, ela significa ser, existir, estar presente, é existir. E ele diz, haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. O verbo aí, eimi, que é ser, existir, acontecer, estar presente, mas eles traduziram como estou, está no presente do indicativo e na primeira pessoa do singular. Ou seja, aonde eu estou no presente, não é onde eu estarei, não. Interessante, olha, aonde eu estou nesse exato momento, vós não podeis ir. Por quê que eles não podiam ir? Porque eles não reconheciam Jesus como Salvador. Porque a ideia de estar em Cristo é dar a ideia de lugar. De lugar. Então, quando você está em Cristo, você está na pessoa dele. Então, aqueles que aceitaram a Jesus, reconheceram Jesus como seu Salvador, ele espiritualmente, ele está em dois lugares. Nós que estamos em Cristo, estamos em dois lugares. Nós estamos aqui na terra, mas também estamos nos lugares celestiais em Cristo. Porque espiritualmente nós estamos unidos a Cristo. Então, espiritualmente nós já estamos na eternidade com Jesus, espiritualmente. Fisicamente nós estamos aqui, porque nós estamos ligados com Cristo. E quando nós estamos ligados com Cristo é como casamento, nós formamos uma pessoa com Ele. Interessante, algo espiritual é incompreensível para o homem natural. O homem natural não consegue entender essas coisas. Por isso que eu falo, também aonde eu estou, agora, presente, indicativo, ativo, vós não podeis ir. Interessante, vós não podeis ir. E o vós não podeis ir aí, o ir. E o interessante é que essa palavra grega aqui, erhomai, euten,
o verbo aí está no aoristo infinitivo ativo. O aoristo era da ideia de passado, mas de um ato não consumado. Vós não podeis ir. Interessante. As coisas espirituais não são possíveis de colocar uma exatidão com relação à conjugação dos verbos. Porque é algo no futuro, mas que já se concretiza no presente. Então não tem como você conjugar o verbo. Por isso que Jesus coloca o eimi no presente no indicativo na voz ativa. Quando ele fala ir, que é o erromai, o último verbo aí, ele está no aoristo infinitivo na voz ativa. É algo incompreensível no mundo espiritual. Então, olha, no lugar que eu estou, vocês não podem ir, porque vocês não me aceitaram como Mashiach. Vocês não me aceitam. Tem um lugar, ainda nesse mesmo evangelho, que diz o seguinte: disse depois Jesus, outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Olha só. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Ele usa 2 tempos verbais aqui. O dia que nós chegarmos, esse aqui está no capítulo 8, vai ser o próximo capítulo que eu vou meditar, talvez nos próximos vídeos. Aí nós vamos explicar, analisar esse versículo gramaticalmente. Os verbos aqui deste versículo. E também João 33, filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós vir, eu vou-lo digo também agora. Porque Jesus estava indo para o Pai. Vamos lá. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este, que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Então os judeus, peraí, onde é que este homem irá que nós não o podemos achar ou encontrar? Ele disse, vocês vão me procurar, mas não vão me achar. Também onde eu estou, não podeis ir. Eles também não compreenderam essa fala. Eles disseram, mas para onde ele irá? Irá aí é o melo, a palavra grega aí. Melo, que aí também o verbo está conjugado melei, que é o presente no indicativo, presente indicativo voz ativa. Eles deveriam, para onde está este que nós não podemos achar? Aí eles colocam novamente melo, irá, e aí a conjugação do verbo está mais à frente, e está dizendo o seguinte: irá porventura para dispersão entre os judeus? Será que ele está querendo ir morar ou mudar de residência, ir para juntamente dos dispersos entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Porque eles não entenderam a fala de Jesus. Porque a dispersão é a diáspora, é o ato dos israelitas irem para os estrangeiros, para os gentios. 36. Que significa de fato o que ele disse? A vez de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir? Pronto. Simples assim, e eles não conseguem resposta. Eles não entenderam, não compreenderam o que Jesus queria dizer com estas palavras, com esta afirmativa. O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou,
vós não podeis ir. E outra coisa, eles ficaram sem resposta, porque logo em seguida, no último dia da festa, João encerra essa narrativa e aí já fala a respeito da promessa do Espírito Santo. O último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Estes versículos aqui, e são vários versículos, eu não vou continuar hoje com a minha meditação, porque é um assunto muito complexo. Eu vou dar uma pequena introdução para vocês saberem. Jesus ele está prometendo o Espírito Santo. Assim como lá no capítulo 16, 14, 15, acho que 16 desse evangelho. Deixa eu ver aqui. A outra Bíblia, tem uma outra Bíblia aqui. Vou ver aqui. No capítulo 16, ele promete o Consolador para os seus apóstolos. Ele fala que quando o Consolador vir, o Paráclitos, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aqui, Jesus fala abertamente no capítulo 16. Eu vou só ler alguns versos, muito provavelmente no futuro, eu estarei falando sobre o capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mais à frente, deixa eu ver aqui, quando vier quem? O Espírito Santo, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está falando da pessoa do Espírito Santo. Lá no capítulo 16, no versículo 13 e alguns versículos anteriores que eu li. Mas aqui, Jesus está prometendo a vinda do Espírito Santo para toda a multidão que está ali. Nesse texto que eu acabei de ler, de João 16, ele está falando da vinda do Espírito Santo, mas falando de uma forma bem clara. Ele está falando explicitamente, falando da pessoa do Espírito Santo, que o termo grego aqui é Paráclitos, é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vier, o Consolador, ele vai fazer isso. Ele falou abertamente para os seus apóstolos, os 11 que estavam ali, porque Judas já tinha saído para o entregar. Mas aqui para a multidão, ele fala de uma forma figurada. Olha, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, a água que Jesus está prometendo, a água verdadeira é o Espírito Santo na vida das pessoas, o rio que vai saciar, que vai colocar essa terra úmida, que vai umidificar essa terra seca, esse deserto ressequido. Quem é que vai resolver o problema desse deserto tão ressequido? É o rio da água da vida, é o Espírito Santo. Por isso que a promessa do Espírito Santo é o título aí. Porque lá em Isaías 32:15 diz o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Veja aí, então quando o Espírito Santo ele for derramado no coração das pessoas, esse coração desértico, esse coração
infértil, ele se tornará num campo fértil e se transformará em um bosque. Mas isso somente acontece espiritualmente quando essa pessoa reconhece a Jesus como seu Salvador. Por isso que Isaías, 750 anos antes de Cristo, ele já estava falando a respeito disso. Olha só, em Isaías 12, 3 diz o seguinte: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Interessante. Em Isaías 55:1 diz: e vós todos os que têm sedes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Só que no início é vinde às águas. Então, Jesus está prometendo rios ali para o deserto da Judéia, rios que nasceriam ali nos desertos ressequidos da Judéia? Claro que não. Jesus estava prometendo, ele pode fazer isso? Pode, ele pode mandar chuva, como agora tem chovido ali nos desertos da Arábia Saudita nos dias atuais. São enchentes e mais enchentes nos desertos da Arábia Saudita, algo jamais visto. Só você procurar aí no YouTube, você vai ver como está chovendo nos desertos da Arábia. Mas não é isso que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus está falando de rios espirituais que brotarão de dentro das pessoas. Ele está prometendo o Espírito Santo, essa fonte que conduz o homem para a vida eterna. Interessante, interessante. Vou ficando por aqui. Então no próximo vídeo, não perca aí, eu vou continuar. Próximo vídeo, eu estarei continuando aí sobre a promessa do Espírito Santo. Porque lá em Joel, o Pai Eterno, usando o seu profeta, ele diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas quando é? Nos últimos dias. E quando é que são os últimos dias? Foi a partir da morte de Jesus. A partir da morte de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição, começa a sua igreja, nesse exato momento começa os últimos dias do homem aqui nessa terra. E já se fazem 2000 anos que nós estamos vivendo os últimos dias. O fato é tanto que quando Paulo ele vai falar sobre o arrebatamento, ele se inclui no grupo de pessoas que serão arrebatadas. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, pode ver que essa ideia de últimos dias já começa com a ascensão de Cristo. Morte e ressurreição de Jesus e o início da igreja aqui na terra. Então não perca, no próximo vídeo eu estarei falando sobre a promessa do Espírito Santo, o qual eu já fiz uma pequena introdução. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente.